Pessoal, vim aqui falar sobre compra de carro PCD. Esse carro aqui que eu estou dirigindo é um Corolla comprado com isenção de imposto, mais especificamente IPI. E é um carro PCD, podemos dizer assim, só que sem adaptação, porque no caso aqui a única adaptação que eu preciso, porque eu sou PCD, é o câmbio automático. Então é um carro comprado com isenção de IPI, mas como muitos sabem, a isenção de imposto para deficiente físico pode ter isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF. Então são as esferas de desconto estadual e federal, né? E sendo federal o IPI e o IOF, e estadual o ICMS e o IPVA. Então vai variar muito de estado para estado a questão da isenção de IPI, a isenção de ICMS e IPVA. Atualmente nós temos a questão de ICMS sendo muito discutida. Eu vou começar já no que eu estou falando, na questão do que tem um teto de compra de carro com isenção de ICMS em R$70 mil. Tudo que é abaixo disso, você tem o desconto de IPI, ICMS e IPVA, falando em nível de estado de São Paulo. IOF também. Então, normalmente é quase que lei se tiver um acordo entre o governo e as montadoras. Eu falo isso porque a RAV4 da Toyota é um carro japonês importado e tem desconto de IPI. Não é necessariamente fabricado no Brasil que vai ter desconto de IPI, muito embora esse imposto é imposto sobre produtos industrializados. Então, esse carro aqui em si, ele não tem o desconto de ICMS porque ele custa mais do que R$70 mil, mas ele tem o desconto de IPI. Então assim, atualmente, final do mês passado, teve uma reunião do CONFAZ, no qual estaria em pauta, e há muitos anos eles vêm colocando essa história de pauta de aumento de teto da isenção de ICMS de 70 mil, porque hoje em dia é muito defasado. Um exemplo bem simples: antigamente eu comprava um Civic geração anterior 9 com isenção de IPI e ICMS e saía de 69.990, acho que era, por 54 mil arredondando o de entrada. Hoje em dia o de entrada está na casa dos 100 mil, só com desconto de IPI. Então esse teto de ICMS de 70 mil, há muitos anos vem se discutindo o aumento dele. E aí o teto, mais uma vez, numa nova reunião, ele não foi levado em pauta para aprovação do aumento ou não. Eles vêm fazendo isso há anos. Mas nem sempre eles empurram com a barriga as coisas que não favorecem eles. Eu estou dizendo dessa forma porque é bem isso mesmo. Então assim, vamos falar numa questão simples, uma questão que nós brasileiros muitas vezes não sabemos, que é a questão de compra de carro com isenção de imposto. Muitos de vocês aí que estão vendo esse vídeo provavelmente podem ter uma deficiência física ou algo que dê benefícios para você comprar um carro com isenção. Uma grande parcela da população não sabe que tem direito de comprar um carro com isenção de imposto. E nisso, quem é beneficiado? Lógico que não é o condutor, o dono, é o governo, porque ele acaba sendo beneficiado pelo pagamento desse imposto quando você compra um carro. Então assim, eu mesmo quando tirei minha primeira CNH,
fiz todos os trâmites, inclusive eu peguei a lei nova que exigia número de aulas, CFC e tudo mais. E mesmo assim, ninguém me falou sobre a possibilidade de tirar CNH especial por causa da minha deficiência física. Isso eu fui descobrir há poucos anos atrás, nem há 10 anos acho que faz isso. E antes disso eu dirigia carro normal com dificuldade, né? Então assim, eu vou deixar um link na descrição aí dos problemas atuais que levam você a ter esse direito. E não é só quem dirige tem direito, mas também aquela pessoa, por exemplo, sua esposa tem alguma deficiência, não pode dirigir, não sabe, não quer, você acaba podendo comprar um veículo com isenção no nome dela por conta disso. Seu filho tem algum problema. Então é uma série de coisas que possibilitam a compra de um carro com isenção de imposto. Então assim, eu vou deixar a lista das doenças atuais. Por que atuais? Porque a partir do ano que vem vai ter uma piora aí nessa história. Não vai ser qualquer situação que vai possibilitar isso as pessoas, tá? Então, assim, vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu acho que vale muito a pena você assistir esse vídeo. E pode ser que eu come bola alguma coisa, mas eu faço um outro e arrumo, né? Ou eu coloco alguns inserts na edição aqui, vamos ver. Então assim, assiste até o final, porque eu tô falando aqui de um direito seu, tá? Um direito de ter um carro sem pagar imposto. Um direito que tá aí evidente, mas ninguém alerta você a ter esse direito usufruído, tá? Usufruir desse direito, quer dizer. Por quê? O que vem a ser deficiência física, né? Eu tenho deficiência física desde que eu nasci no meu corpo. Tem gente que adquire a deficiência física em virtude de alguma doença, algum acidente. E não só a deficiência física, né? Alguma dificuldade na condução do veículo, vamos dizer assim. Porque já não basta, eu vou falar na forma coletiva, já não basta a gente conviver com a deficiência física e ter custos maiores para ter uma vida normal. Então a gente tem que correr atrás desse direito, porque a vida do deficiente físico, ela exige uma adaptação ao mundo normal, porque o mundo, em tese, é feito para a pessoa normal, que tem 10 dedos na mão, 10 no pé, 2 pernas iguais, dois braços iguais, um corpo normal, né? Ela não é feita para quem tem um braço, para quem tem uma perna, não. Aí há necessidade da gente ter custos a mais, né? Para se adequar à vida normal. E esses custos tem que ter uma contrapartida que, vamos dizer assim, na compra do carro é a isenção de imposto. Mesmo porque muitas das vezes em que você for comprar o seu carro, há necessidade de alguma adaptação. No meu caso, a adaptação é não ter pedal de embreagem. E qual que é a questão? É câmbio automático. Aqui no Brasil, o câmbio automático começou agora a se tornar mais frequente nos carros, mas antigamente não. O câmbio automático era coisa de carro de luxo, era coisa de carro hiper caro, né? Tanto é que meu primeiro carro não foi nem automático, foi automatizado, que era o mais barato que tinha, foi um Palio. Na época, acho que foi o primeiro nessa história aí. Então, a adequação do veículo à sua deficiência vai gerar um custo. Se você não tiver, melhor necessidade de adequar. Mas se você tiver, às vezes aquele imposto no qual você foi isento, aquele dinheiro que você deixou de gastar, você acaba gastando na sua adaptação para o veículo. Então,
a isenção de imposto vai além disso. Não é uma coisa que você vai estar fazendo, você vai ser beneficiado. Não vai, cara. Você vai estar simplesmente se preservando na condução do veículo e preservando terceiros. Por que eu falo isso? Imagine um deficiente físico com sem uma perna, por exemplo, dirigir um carro manual. Olha o risco que ele traz a ele e a terceiros. Porque o carro foi feito manual para dirigir com duas pernas, né? Então, assim, o risco, a isenção de imposto para ajudar aquele deficiente na compra de um veículo adaptado a ele é simplesmente um benefício coletivo. É um benefício coletivo para ele, para terceiros, para condução em via. Assim como qualquer vem falar assim, mas você tem o desconto para você comprar um Corolla que freia sozinho, um carro que freia sozinho. Isso já é luxo. Não é luxo. O deficiente físico já tem a redução de alguma normalidade no trânsito. Isso daí é um benefício para ele, é algo que facilita a vida para ele de terceiro. Você entendeu? Porque o uso normal do carro para o deficiente físico depende de adequação muitas vezes. E aí um carro que custe mais de 100, 200 mil e tem isenção e que traz itens de segurança, é uma segurança a mais para ele conduzir um carro, tentar conduzir o carro dentro da normalidade que o ser humano normal dirige e garantir a vida dele com os itens de segurança que, por exemplo, freia sozinho e a do terceiro. Então, parar com essa história de falarem que a compra de carro PCD ou não condutor é um luxo. Se você comprar um carro acima de 100, 200 mil, não é um luxo, cara. É um absurdo você ter que comprar um carro abaixo de 70 mil com isenção dupla e esse carro ser o famoso pé de boi, que tem o básico do básico. Você entendeu? E o deficiente precisa ainda gastar dinheiro a mais para adequar o carro a ele, ou comprar um carro na necessidade dele e ele não tem o dinheiro, e aí acaba comprando o básico do básico. Todo mundo quer conforto e segurança. Quanto mais confortável e mais você tá apto, tranquilo para dirigir. É horrível você dirigir um carro que você não se sinta confortável. Você desvia a atenção do trânsito tentando se manter confortável no carro. Então, não é um luxo, é uma necessidade, é uma adequação e é um benefício, entre aspas, porque você vai ter custos a mais, né? Para ter aquele carro. Bom, aí vamos a outra hipótese. Tirando a outra hipótese, não, ao próximo passo, né? O que você pode ser considerado deficiente físico aqui? Bom, você tem uma perna mais curta que a outra, no meu caso. E aí você não alcança o pedal de embreagem, tem que pôr o banco para frente, seu joelho flexiona, fica pegando para acelerar, fica pegando o volante, só porque você precisa na embreagem. Bom, é um motivo. A outra questão, vamos lá, é você não ter, por exemplo, eu tô hipotético, tá? É você não ter um polegar e fazer o movimento de pegada direito no volante. Você dirige assim e você não consegue fazer um movimento de pegada no volante. É você não ter uma mão e conseguir mudar de marcha, sinalizar seta, essas coisas. E aí você precisa de uma adequação. É você não ter o movimento das pernas e precisar trazer o acelerador na mão. Então, o deficiente físico, numa concepção geral, é aquela pessoa que tem algum problema físico, que não pode exercer a função normal para a condução do veículo com segurança. É essa concepção. Pô, beleza, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Tá, aí vem para mais um passo. O próximo passo é:
Como mostrar isso? Aí você tem que ir no seu Detran, Seretran local, agendar com uma banca médica que vai avaliar a sua necessidade ou não de CNH especial. Tem muitas pessoas que têm prótese no joelho e a prótese se encaixou perfeitamente, e aí ele não tem a necessidade de uma adaptação no veículo. Vamos supor, tem uma prótese no joelho esquerdo e meu joelho ficou beleza, eu consigo flexionar, consigo fazer tudo, tô nota 1000, beleza? A banca vai avaliar se há necessidade ou não, se causar risco ou não. Então é uma série, eu não sei quais são os critérios que a banca utiliza, mas acredito que seja dessa forma: avaliar a segurança, a condução do veículo com segurança, sem adequação e segurança coletiva, né? Aí você vai na banca e a banca pega e fala: olha, você tem direito a carro com isenção, mas você vai precisar o carro com tal coisa. No meu caso é câmbio automático, então na minha CNH tem a letra G, que é carro câmbio automático ou automatizado. Vou colocar uma tabelinha aí das adequações que tem, das letras que tem na CNH para casos como esse. Então essa é uma introdução. Pô, levou uma puta, né? Nossa, muito tempo de vídeo. Não, calma aí. O pior tá vindo. Muita calma, sinceramente. Agora vai vir a pior parte, que é o seguinte: não houve aumento do teto de ICMS, porque não teve, entre aspas, não foi colocado em pauta e não teve, vamos dizer assim, condição de votar isso, e essa prorrogação vem vindo há muito tempo. E aí a gente se encaixa na situação atual. Poxa, estamos vivendo um momento de pandemia, onde o governo mais do que nunca vem colocando a mão no bolso para ajudar os empregados, as empresas, tudo a não quebrar. Isso daí é outra matéria, não é para esse canal e poderia discorrer muito sobre isso, mas não é o caso. E aí eles colocaram em pauta uma outra questão. Eles não puderam aumentar o teto, mas eles puderam colocar em pauta a alteração da lei do convênio ICMS 38, que é de 2012. E aí eles fizeram a alteração com o convênio ICMS 59 de 2020, que foi o mês passado, publicou ontem, dia 3. E aí o bom disso tudo é que ele só vai produzir eficácia dia 1º de janeiro de 2021. Então a gente tem tempo. Chama o famoso vacatio legis, né? Vamos correr agora atrás desse nosso direito. Por que eu falo isso? E ainda com base na lei sem alteração, convênio 38 sem alteração. Por que eu falo isso? Bom, eu fiz umas anotações aqui e aí tem algumas alterações substanciais que eu vou tentar colar o parágrafo aí, que é o seguinte: eu notei que essa alteração, né, a isenção de ICMS, a princípio agora, ela só vai ser dada se tiver sido dado a isenção de IPI. Eu posso estar falando uma besteira enorme, me corrijam aí nos comentários, ou sei lá, eu vou conversar com alguém para ver se eu incluo essa parte, porque salvo engano, se você comprar um carro usado, o ICMS é um motivo, para deficiente físico na compra de um carro usado, seria isento pela incidência do imposto de ICMS, e aí não teria IPI. Então me parece que a compra de carro usado não vai ser mais, por deficiente físico com isenção, não vai ser mais beneficiada, tá? Então essa é uma primeira alteração que eu vi. Ou seja, eles querem estimular você comprar carro zero com desconto. Só que a gente sabe que os carros zeros abaixo de 70 mil tá vindo pelado, né? E aí a gente volta naquilo tudo que eu falei no começo, tá?
E além disso, a compra de carro zero acaba gerando imposto, outros impostos que não são tão evidentes como esse daqui, tá? Eu vou tentar ver se eu acho uma tabela dos impostos que incidem na compra de um carro zero e colar aí, tá? Então essa é a primeira modificação que teve. A outra modificação que eu estava lendo hoje com uma certa calma, vamos dizer assim, é sobre somente deficientes. Isso teve alteração no inciso que define quem pode ter. É que somente deficiente em grau moderado ou grave vai ter esse direito de isenção de imposto. Então, quem vai definir o que é moderado ou grave? Nesse inciso, eu vou colar aí o texto inteiro dele, enquanto eu falo, ele define uma série de problemas físicos, né? E aí resta ver se esse inciso vai ser exemplificativo, taxativo, qual vai ser a interpretação que a gente vai dar a esse inciso. É só essas comorbidades, essas deficiências físicas, só elas são moderadas e graves, ou há exceções, né? Ou o perito que for analisar seu caso vai poder definir melhor o que é moderado ou grave. Eis a questão aí. E por que eu falo isso? Era pro final, mas vamos adiantar. Porque foi incluída nessa lei também, eu falo lei, mas é convênio, a alteração de responsabilidade solidária do perito. Não adianta mais você ter um perito com bom senso e conceder a isenção de imposto, porque agora, se o perito quiser ter o bom senso em beneficiar alguém e o governo entender que não, é um absurdo esse laudo que ele fez, além de você ter que pagar o imposto que deixou de pagar, o perito também responde de forma solidária. Ele vai pagar junto com você esse imposto, ou de todos que ele concedeu de forma errada, sem prejuízo de todo mundo sofrer ação civil e criminal. Você está entendendo? Eles estão mostrando que assim, precisamos arrecadar. Não importa a segurança no trânsito, não. Tem que ser moderada a grave, tá? Aí, né, ele vem e fala isso. Além disso, esse convênio incluiu 3 informações. Ele incluiu 3 incisos na lei definindo o que é deficiência, falando que é toda perda ou anomalia de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de uma atividade dentro do padrão considerado normal pelo ser humano. A outra, ele incluiu falando o que é deficiência permanente. Vou transcrever aí, tá, o trecho no vídeo. E aí ele definiu também o que é incapacidade. Bom, naquele inciso anterior que eu mencionei, ele falou que a deficiência física tem que ser moderada ou grave, né? E aí ele definiu o que é deficiência, os critérios de deficiência, o que é deficiência, o que é deficiência permanente e o que é incapacidade. Só que lá naquele inciso, como já estava, se eu não me engano, no inciso, na lei atual, que tem vigência atual, e também vai ter na nova alteração, deficiência física não é você não ter uma orelha,
não é você não ter o dedinho do pé, ou sei lá o que. Não é algo estético. É algo que impossibilite de ser um ser humano normal, tá? Então ele já definiu também o que é deficiência física, o que é deficiência, incapacidade e deficiência permanente, né? Então acredito, né, que para você ter direito a esse imposto a partir da próxima lei, você tem que ser deficiente físico de verdade, que precise de alguma coisa para se adequar a alguma função normal que o ser humano vá fazer. Tenha que ser permanente, né? Ou incapacitado de exercer alguma função para dirigir o seu veículo. Sei lá, tô viajando aqui. Por que eu falo isso? É uma coisa que eu preciso conversar muito com quem mexe com essa área, mas como eu sou curioso, eu tô falando as minhas considerações, que pode ser um start inicial para muita discussão com todo mundo que mexe com essa área aí. Então, a próxima mudança que esse convênio trouxe é que para você ter o benefício, você precisa estar enquadrado nessas 3 definições. Não basta você ser deficiente, não basta você ser deficiente permanente e não basta você só ter incapacidade. Você tem que ter tudo. O que aí vai de volta naquela história do perito falar sobre o que é deficiência, o que é deficiência permanente e o que é deficiência, o que é incapacidade. Então, como um todo, você tem que preencher esses 3 requisitos. Se você preencher só 2, esquece. Se for estético, então, esquece, meu amigo. Você não vai se enquadrar na história de deficiente. Você não vai ter isenção. Se não for moderada nem grave, for leve, esquece, filho. Eu não tenho os 5 dedos do pé esquerdo, mas eu consigo pisar na embreagem. Perdeu. Vamos dizer assim, perdeu o Playboy. Então, mais essa inovação para a lei. Tá? Bom, outra alteração que eu notei aqui, tá? É o seguinte: o não condutor, como eu mencionei lá no começo, ele também tem o direito de ter isenção de imposto como deficiente físico condutor. E aí a gente vai para uma outra história, que é o seguinte: minha mãe poderia comprar um carro, eu não morar na mesma casa que ela, né, na mesma residência, mas ser o condutor autorizado, porque tanto o condutor quanto o não condutor precisa. Olha que bacana, ali na frente tem até um parênteses aqui, tem uma Spin adaptada com rampa para cadeira de roda. Eu não sei se pegou, eu vou tentar dar um foco antes de eu começar a falar isso. Então, voltando ao assunto. Então, quando eu tirei a CNH, né, eu precisei informar a Receita Federal quem são as pessoas autorizadas a dirigir o meu carro e mandar a CNH dela, tá? Só isso. Então eu pus minha esposa, minha irmã e eu não lembro quem mais. Acho que eu não pus mais ninguém, só esses 2. E aí, a alteração do não condutor, eu acredito que seguia o mesmo rito. Porém, com essa inovação da lei, ela trouxe a necessidade do não condutor indicar 3 pessoas e essas pessoas têm que morar na mesma casa. Pra que isso, né? Pra quê? Lógico, para dificultar
a obtenção de isenção de imposto pro não condutor. Se ele quiser ter um carro, ele tem que ser dependente de alguém que mora na casa. Não adianta você morar numa casa, sua mãe na outra, sua mãe comprar um carro e te autorizar a dirigir, porque sua mãe é idosa, deficiente, você fica com o carro dela para fazer as coisas para ela. Isso para ela não importa, isso para a lei não importa. Ela tem que ser dependente e tem que ser como seu filho. Tem que morar na mesma casa, tem que tudo isso. Então assim, mais uma dificuldade com fins de segurar a liberação de isenção, arrecadar mais. Então essa é a outra inovação da lei, tá? Você tem que estar lá. Por quê? Porque é o seguinte, quando você vai pedir isenção, né? Você precisa estar com seus dados atualizadíssimos na Receita Federal. Quando eu fiz a transferência, quando eu sou de Jundiaí, mudei para Campinas, e eu em Campinas fui pedir minha isenção de imposto, e aí travou, porque meu endereço estava na Receita Federal, estava como Jundiaí. Aí eu tive que fazer uma alteração para Campinas e comprovar que focinho de porco não é tomada, e aí consegui. Então não adianta você enviar alguns meses antes por uma correspondência na casa da sua mãe, porque seus dados na Receita Federal tem que estar como sendo da mesma pessoa do não condutor. Entendeu? Então, além disso, só para finalizar, que já ficou longo pra caramba, mas espero que você tenha assistido e que eu consiga esclarecer algumas coisas, e vou ler e estudar mais sobre isso e tentar procurar gente que trabalha no ramo para a gente conversar sobre isso. E também fazer um vídeo falando quem tem direito e quem não tem na atual lei. Além disso, tem outros incisos aí que eu vou colocar aí enquanto eu falo, que são as exigências de documentos novos, né, para você obter essa isenção de imposto. Então, era bem isso que eu queria falar para vocês, no sentido de que procure se informar. Vou deixar alguns links aqui na descrição falando dos locais, das possíveis doenças que possibilitam você ter essa isenção de imposto na compra do veículo. E aí você conseguir atrás do seu direito antes que essa lei mude e dificulte, e você tenha direito hoje e amanhã não, né? E só para encerrar, que eu esqueci de falar, né? É o seguinte, vou falar o prazo sobre o tempo que você tem que ficar com o veículo. Bom, isso em nível de estado de São Paulo, tá? Eu vou falar. E as possibilidades em nível de estado de São Paulo sobre isenção de imposto. Então vamos lá. O IPI e o IOF, por serem impostos federais, se você compra um veículo com isenção de IPI, que é zero, que é o imposto incidente sobre a produção do veículo pela fábrica, você tem que ficar obrigatoriamente com o veículo 2 anos. 2 anos, tá? Deu perda total, roubou. Paciência. A lei não contempla esses fatos que possibilite você adquirir outro, né? Se acontecer algum desses eventos. Processo judicial vai resolver isso, tá? Fica a dica aí. Então, se você vender antes desse prazo, você vai ter que recolher o imposto que você deixou de recolher. Nesse caso aqui, acho que foi uns 13 mil reais de imposto de IPI que eu deixei de recolher nesse carro aqui, tá? Então, se eu vender ele, eu vou ter que recolher esse valor com juros e correção. E detalhe, eu tenho que ter autorização da Receita Federal para vender ele. Se eu não tiver, eu ainda pago multa, porque eu vendi ele e não comuniquei a Receita e não tive essa autorização. Então, assim, tem algumas hipóteses, vou tentar colocar aí no vídeo, falando quais as hipóteses que você não recolhe o imposto.
Se você perder, acho que em busca e apreensão, alguma coisa assim, mas você não adquire o direito de antes de 2 anos comprar novo veículo com isenção de IPI. Bom, a segunda hipótese, a segunda história de imposto é o IOF. Quando você vai comprar um carro com isenção de IOF, você também tem que pedir a isenção lá em cima, né, para federal, imposto federal, que é a isenção de imposto sobre operações financeiras num financiamento. Eu não recomendo muito assim pedir essa isenção se não for financiar muito, porque esse imposto obriga você a ficar com o carro 3 anos. Ah, venceu os 2 anos do IPI, posso vender? Não, não pode, porque você tá travado com o IOF 3 anos, tá? Esses 2 impostos que eu falei para você, eles incidem, né, sobre o carro com compra acima de 70 mil e abaixo de 70 mil, para ser bem didático, tá? Isenção de imposto, carro de 70 mil, sempre vai ter isenção de IPI e IOF. Se eu não me engano, o IOF pode pedir uma vez na vida, tá? A isenção. Aí vamos para outra história, a isenção de ICMS. ICMS e PVA. ICMS e PVA são impostos estaduais. Cada estado vai definir o critério sobre esse imposto. Salvo engano, o ICMS, que é uma reunião de todos os estados para definir essa história de teto, tá? Como por causa dessas alterações do convênio aqui. Então, o ICMS atualmente está travado em 70 mil. Só carros até 70 mil reais tem isenção de ICMS. E aí ele vai ter isenção de IPI e ICMS. E aí tem aquela jogada maluca, de carros em que ele custa 70 mil e aí você paga 54, 48. Vai depender de cada montador e modelo, né? E hoje em dia, os modelos, há muitas montadoras em que esses carros com isenção dupla de IPI e ICMS, eles são feitos exclusivos para PCD, como o caso do Creta, do Fit, do City, do WRV, se eu não me engano, que são carros exclusivos para venda PCD. E aí esses carros exclusivos para venda PCD, a montadora faz vamos dizer assim, um bem bolado para ele não ultrapassar 70 mil, né? E aí você poder comprar ele eles falam que o carro vale 69.990 e aí você compra ele por 53, 50 mil, 48, depende da montadora. Então, isso está acontecendo muito. Alguns outros modelos se encaixam na exceção à regra de que o próprio modelo que é vendido ao povo, direto, a venda direta ao povo, ela vai ser o mesmo carro para isenção dupla de imposto, tá? Então assim, então essa questão de isenção de ICMS é para carros até 70 mil, tá? E que tem liberação dos estados com o governo, com o IPI e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque utilitários, até onde eu sei, não entram na compra de carro para deficiente físico com isenção de imposto. E aí é outro pano para manga, porque aí a gente pode debater e falar assim, por que deficiente não pode comprar um utilitário? Às vezes ele com uma adaptação num utilitário, ele consegue trabalhar, né? Então quer dizer que deficiente não trabalha? Quer dizer que deficiente não pode ter uma caminhonete para fazer frete com um chapa que descarrega para ele? Sei lá, você tá entendendo? Então é mais ou menos isso. E aí tem o IPVA, o tão famoso IPVA, que se aplica tão somente a carros abaixo de 70 mil. E esses carros abaixo de 70 mil,
vai ter também a isenção de ICMS e IPI. Eventualmente desconto de fábrica, todos os carros eventualmente podem ter desconto de fábrica, tá? Então, essas são as hipóteses, tá? De desconto, né? E o IPVA varia, esse sim eu tenho certeza que varia de estado para estado a isenção de IPVA. No estado de São Paulo é 70 mil e acabou. Santa Catarina é outro valor, Bahia é outro, o outro é por cilindrada, o outro é por, sei lá, cada um vai definir essa questão. E por fim, que eu estava deixando de falar, o carro de deficiente físico é isento de rodízio, né? E se for um híbrido, você ainda consegue a isenção de IPVA. Calma aí, não é assim tão simples, tá? Até onde eu sei, a alíquota, não só de deficiente físico, mas para carro híbrido, a alíquota de IPVA no estado do Rio de Janeiro desce para 1%, normalmente é 4% sobre o valor do bem, e a alíquota do estado de São Paulo não desce. O que acontece é que a parcela do imposto de IPVA que ia ao município de São Paulo, ela é isenta, vamos dizer assim. E aí acaba baixando o IPVA. Mas você precisa morar em São Paulo. Não, aí é no caso de isenção de rodízio. Mas você precisa morar na cidade de São Paulo. Não adianta eu morar em Campinas e pedir isenção de IPVA no estado de São Paulo, porque a alíquota que vai dar a redução de imposto é da alíquota municipal do estado, do município de São Paulo. E a isenção de rodízio que eu menciono no estado de São Paulo, você precisa morar em São Paulo para carros híbridos ou deficientes. Ou você fazer tratamento na capital e comprovar isso. Regulamento de lá, eu esqueci o órgão, como é que chama, esqueci. Mas é isso, porque eu já tentei pedir. Pessoal, é um vídeo longo, mas é um vídeo trazendo seus direitos. Espero que vocês tenham gostado. Pretendo falar mais sobre isso, porque é uma coisa que eu vivo, é uma coisa que eu gosto de ensinar todo mundo. Posso indicar escritórios para fazer isso por vocês, desde o procedimento de tirar a CNH, né, a pedir a documentação e a ajudar a comprar um carro. E o que precisar, comenta aí. Tem no meu canal aí em cima, tem alguns links de e-mail e do meu WhatsApp. Me chama aí que a gente conversa. Beleza? Qualquer coisa eu crio outro vídeo e a gente fala sobre isso. Valeu!